Mas aqui hoje nós vamos pegar um outro pensador que é extremamente também interessante e que é um daqueles que contribui para uma reforma profunda, inicialmente no continente europeu, e com o desenvolvimento histórico isso atinge todo mundo. Esse pensador é esse aqui, Martinho Lutero, que é mais ou menos contemporâneo do Maquiavel. Vocês vejam, nasceu em 1483 e viveu até 1546. Então ele inicia a reforma que seria chamada de protestante. Essa reforma, que é uma reforma protestante porque protestava contra aquela situação existente, ela vai se desenvolver, espraiar para grande parte da Europa, né? E vai trazer consequências graves. E eu plagiei aqui Marx na questão judaica, né, onde ele diz que Lutero libertou o corpo das cadeias da submissão à fé, transferindo-a para o coração e o cérebro. E eu vou depois argumentar com vocês por que disso, não é? Então veja, como eu estou dizendo, Maquiavel e Lutero vivem num período de transição. Se nós quisermos colocar um marco aleatório, um marco histórico, é com a queda do Império Romano do Oriente, a queda de Constantinopla, que vai provocar consequências graves e mudanças profundas, não é? Que é um período de transição que vai do final do século XVI e início do século XV e início do século XVI. Eu diria que esse período de transição, que é citado pelos historiadores como o Renascimento, que está nesse período aqui no final do século XVI e o século XV e o século XVI, ele vai se estender fundamentalmente até o século XVIII e para alguns até o século XIX. Então, como nós estamos falando de um processo de transição, nós estamos falando de passado, presente e futuro ao mesmo tempo, nessa condensação, não é? Esse é um período quando a sociedade europeia atravessa uma profunda crise. Essa crise, ela é ao mesmo tempo, não é, uma perspectiva de falência, de liquidação daquele tipo de sociedade existente, e nessa situação de crise, de falência da sociedade, tem a perspectiva da construção do novo. O novo vai se anunciando no horizonte da história, vai anunciando novas relações sociais. Relações sociais aí no nível econômico, político, cultural, artísticas, religiosas, etc. Diria que, para usar um termo mais simples, não é? Essas transformações elas são existenciais, porque atingem o conjunto de elementos que constitui a realidade na qual nós estamos inseridos, não é? Que esse novo ainda não se afirma em definitivo, que vai se concretizar inicialmente nas revoluções aristocráticas burguesas, principalmente aqui na Inglaterra, não é? A partir do século XVII e XVIII. Então veja, esse período é um período de transição longo, não é? Porém, ele vai inaugurar o novo. E o novo é inaugurado, aqui se quisermos pegar do ponto de vista histórico, com a Revolução Aristocrático-Burguesa na Inglaterra, que vai de 1640 a 1689. Né? Então, o que nós vamos perceber nesse período é que os contornos da futura sociedade, que seria a sociedade burguesa capitalista, não estão bem delineados. Mas como contemporâneos do período denominado de Renascimento, tanto Maquiavel como Lutero, em diferentes campos do conhecimento, eles destacam e dão vida ao indivíduo. Esse aqui que é o aspecto aqui que nos interessa bastante. É o surgimento do indivíduo nas artes, na política, na economia e na religião. Vocês estão me ouvindo? Sim, estamos. Tá, então ótimo.
Então vocês estão percebendo que aqui esse conjunto de mudanças, de transformação em decorrência dessa crise, não é? O novo já vai se anunciando, mas de forma muito tênue. E esses pensadores têm por função, por preocupação, pensar aquela realidade, o passado, o presente, e contribuir para o futuro. O futuro é o depois. O depois é daqui uma hora, daqui 2 horas, daqui 100 anos. Esse é o futuro, não é? Então, esse período foi denominado de Renascimento, não é? E esse Renascimento, que em geral, alguns autores colocam no campo das artes, da literatura, ele atinge o conjunto de elementos que compõem a realidade, como eu já disse, não é? Então, essa nova sociedade ela já está se anunciando no horizonte. Essa é a sociedade burguesa capitalista, como eu disse, que vai ser inaugurada, vamos dizer assim, tendo um marco importante, a Revolução Aristocrática Burguesa na Inglaterra. E é interessante também observar aqui que, nesse período, a sociedade, como vocês já estudaram, encontra-se estratificada socialmente. Em consequência, veja aqui, qual era a explicação que se dava. Essa estratificação era decorrente de uma ordem natural. Se é uma sociedade extremamente religiosa, dominada pelo cristianismo romano, essa ordem é divina. Essa ordem é divina, ela é natural e é divina, que divide essa estratificação social em 3 estados ou ordens. O primeiro estado, e é interessante que a explicação é dada pelos pensadores ligados à igreja, ao cristianismo, o primeiro estado é a igreja aqui romana. E essa igreja, ela é dividida em alto e baixo clero. Então, do ponto de vista da visão de classes, há uma divisão de classes dentro da própria igreja, que se manifesta entre alto e baixo clero. O segundo estado, que é a nobreza, ela é dividida também basicamente em 2 frações. A primeira é aristocrática, que vivia na corte e em torno da corte, e se beneficiava das benesses reais dos reis, não é? Então o rei, que era o poderoso, tinha o poder, ele outorgava benesses, outorgava terras, destituía governantes, né, guerreiros, senhores feudais, atribuía isso a outros. Então ele tinha esse poder, não é? Então aquela nobreza que vivia em torno do rei, não é, que a gente chamaria de nobreza aristocrática, ela se beneficiava dessas benesses reais. E aqui a interiorana, não é? Essa nobreza interiorana, ela vivia no interior, nos castelos, que mesmo sendo detentora dos direitos senhoriais, não possui influência decisiva nas decisões da corte. Em geral, aqui nessa nobreza interiorana era que saía grande parte dos exércitos, dos comandantes dos exércitos, que eram guerreiros, eram militarizados e prestavam serviços a essa nobreza aristocrática, aos reis, aos príncipes, atrás de benefícios. Então, veja, essas guerras nesse momento, elas são guerras fundamentalmente de conquistas de saque. E saque todas as suas consequências. Saque é estupro, assassinato, etc, etc, etc. Que era praticado nesse momento histórico que vive Maquiavel e que vive também Lutero. E o terceiro estado, não é? Que também aqui no terceiro estado há uma divisão de classes, né, que era considerado o povo em geral, ou seja, aqueles que não possuíam sangue azul, nem eram membros da igreja, e arcava com a quase totalidade do ônus da manutenção dessa ordem estamental. Então vocês percebem que é uma ordem que não é a divisão em classes sociais, mas ela perpassa a divisão em classes sociais. E claro que isso tem suas consequências,
não é? Porque a explicação dada é que o poder tem base divina. A constituição do Estado, do governo, só é possível porque são os escolhidos por Deus, não é? Se são escolhidos por Deus, não é? Se estabelece aqui formalmente, chamando a atenção, se estabelece formalmente uma divisão entre o poder espiritual e temporal. Isso aqui vai dar origem à chamada dupla investidura, que vocês também já estudaram, que é para que o rei ou príncipe fosse reconhecido, ele teria que ter a aquiescência e ser benzido pelo Papa, por um bispo ou um arcebispo em nome da Igreja, que é o reconhecimento de que ele era o escolhido por Deus. Claro que isso se dá um bojo de disputas constantes. Disputas constantes significa disputas econômicas, poderio econômico, poderio militar e guerras, não é? Então essa crise geral do sistema feudal significa ao mesmo tempo o desenvolvimento de novas relações que vão se transformando nas relações capitalistas. E, sem dúvida nenhuma, provoca o início da ruptura com o pensamento predominante nesse período feudal. Começa a ser questionado o poderio da Igreja, começa a ser questionado as explicações teológicas de que todo poder emana de Deus. Recuperando aqui, todo poder emana de Deus, Maquiavel diz, no Príncipe, que o poder não emana de Deus. Em síntese, ele quer dizer isso. O poder emana da capacidade, da sagacidade do príncipe. E nós vamos ver aqui depois a explicação que Lutero vai trabalhar também, não é? Então esse renascimento, que está basicamente situado no século XV e XVI, ele é uma renovação inicialmente artística e cultural, uma tentativa de retorno à antiguidade clássica, porém essa renovação, ela se dá em todos os sentidos, como eu já disse. O homem passa a ser o centro. O que é que significa isso? É que começa a surgir o indivíduo. E com o desenvolvimento do mercado, as grandes navegações, a formação do mercado mundial, não é? Do individualismo. Aqui é importante fazer uma diferença, indivíduo e individualismo. Indivíduo, cada um de nós somos únicos no mundo. Não há um sócia nosso, não há um que pode aparentar ser semelhante, mas tem diferenças. Nós somos únicos no mundo. Isso é o que nós chamamos de indivíduo. A realidade é formada por indivíduos, seja do ponto de vista social, seja do ponto de vista do mundo material, não é? Nada se repete como o mesmo, não é? Cada um tem sua individualidade. Porém, com o desenvolvimento do mercado, o acúmulo de riquezas, né, vai surgir o quê? O individualismo. Esse individualismo que hoje é extremamente exacerbado. E o individualismo, não preciso dar exemplos aqui, porque vocês têm exemplos de vários comportamentos individualistas. Então, fazendo a ironia aqui, não é? Quer dizer, o indivíduo que somos nós, cada um de nós, somos substituídos pelo individualismo, não é? Então passa a predominar o indivíduo na sua faceta mais drástica, mais radicalizada, que é o individualismo. E isso é consequência da expansão comercial marítima, da circulação das ideias, do contato com outras civilizações. Imagina uma sociedade relativamente estática, de pouca movimentação social, quando começam as grandes navegações, não é? Quando surge a imprensa, né, no século XV, não é? Começa a circular as novas ideias, começa a se ter contatos, a aproximar, a conhecer novas civilizações. E isso é uma grande alteração do ponto de vista econômico, do ponto de vista político e do ponto de vista da mentalidade de parte significativa da população.
E isso devido às guerras, às epidemias, não é? Numa sociedade extremamente mística e religiosa, cria uma crise espiritual. Essa crise espiritual, ela é, no sentido mais amplo, uma crise existencial, que diz respeito ao econômico, político, etc., etc., quando eu estou falando aqui de existencial, né? Não é no sentido do existencialismo, é da existência das pessoas naquele contexto que está num momento de crise, e de crise espiritual, né? Então aqui no que nos interessa é que, pegando o marco aqui, de 1518, é dado início à denominada reforma, a reforma que passa a ser chamada de reforma protestante. E aqui tem um outro elemento importante também, nessa circulação de ideias, que a Bíblia é traduzida do latim para as línguas nacionais. E um dos grandes feitos de Lutero é traduzir a Bíblia do latim para o germânico, ou seja, para o alemão hoje, não é? E claro que ao ser traduzida essa Bíblia, não é, dentro de uma crise espiritual, de uma crise de fé, não é, passa a ser obrigatório para os fiéis lerem a Bíblia. E aí passa a ser incentivada a leitura da Bíblia, que é traduzida para as línguas nacionais, não é? Então isso vai provocar, é um fato aparentemente simples, mas como processo, vai provocar grandes alterações. Podemos aqui fazer uma comparação hoje, não é? O uso da internet, não é? Para as pessoas um pouco da minha idade, ou até uma geração posterior, não é? Nós percebemos com muita clareza a grande alteração, diria assim, a grande revolução nas comunicações e as grandes transformações existenciais que a internet provoca nos nossos dias de hoje, no nosso cotidiano. Inclusive nós estamos agora, nesse momento, contando com essa grande transformação, não é? Aí vocês imaginam aqui a Bíblia, que é o chamado livro sagrado, traduzido para as línguas nacionais. E traduzido para as línguas nacionais, não é? Todos aqueles que são dotados de fé devem ler a Bíblia, não é? Então isso provoca vocês que são da educação, da pedagogia, provoca uma grande revolução pedagógica e, diria, educacional, não é? Em 70 anos, uma população de analfabetos passam a ser leitores, são alfabetizados através da Bíblia, com o objetivo de ler a Bíblia, não é? E claro que isso aí, essa leitura da Bíblia nas línguas nacionais, vai permitir aos indivíduos, veja aqui, ao indivíduo, ao fiel, ter contato com a palavra divina. Então vocês percebam aqui a grande alteração em todos os sentidos que ocorre, esse fato que aparentemente simples, não é? Se formos entender localizado, nós vamos perder a dimensão dessa realidade, não é? Mas ele nesse contexto vai o quê? Permitir um processo de alfabetização, vai contribuir por diversos comércios, comunicações e, claro, pela formação de uma nova corrente religiosa que rompe com o Vaticano, que rompe com o cristianismo romano, não é? E já também começa nesse período a formação e construção dos estados absolutistas centralizados. Esses estados centralizados que é uma grande aspiração de Maquiavel, que tendo os estados centralizados, supera aquelas guerras constantes, conquista a paz, pelo menos numa determinada região, não é? E isso é muito importante também nesse período. Começa e surge, amplia-se o questionamento das explicações que são dadas pela Igreja Cristã Romana e os seus dogmas começam a ser colocados abaixo. A circunnavegação da Terra
joga por terra a ideia de que a Terra era plana e que em determinado momento os navegantes cairiam em precipício. Então vocês veem aqui a força das ideias situadas no seu contexto, né? Hoje, desculpando a expressão, porque é irônico, né? Há desmiolados nos dias de hoje, que dizem que a Terra é plana. Isso há 500 anos atrás, o desenvolvimento do conhecimento, da ciência e a circunnavegação da Terra já provou que a Terra era redonda. E hoje surgem desmiolados dizendo que a Terra é plana. Inclusive tem alguns detentores de grandes fortunas que querem organizar uma caravana para ir ao infinito, né? E aí eu lembro de um romance de muito sucesso no século XIX, do Júlio Verne, né? A Volta ao Mundo em 80 Dias. É muito interessante, muito divertido, não é? Então veja, a observação, essa circunnavegação, ela traz como consequência a necessidade de observação do movimento da Terra e dos astros, como expressão de uma necessidade de orientação por terras novas, orientação nos oceanos, porque não tem trilha, não tem estrada, não tem asfalto, não tem autopista, não é? Então a orientação ela se dá através do movimento dos astros. E para isso é necessário desenvolver um ramo do conhecimento chamado a física, não é? Que leva a esse questionamento também do dogma cristão, que a Terra é o centro do universo. Então, neste contexto sintético, muito simples que eu estou colocando, em 1517 e 18, eu coloquei 17 aqui, porque é quando Lutero prega na porta da igreja, né, as suas 95 teses, e 1518, quando ele é excomungado, né? Então, alguns autores colocam que a reforma protestante ela começa em 1518, com a excomunhão do Martinho Lutero. Então, Martinho Lutero critica a corrupção generalizada na Igreja Católica, a venda de indulgências, a venda de salvações, a simonia, não é? Etc. Então, em 1517, ele apresenta as 95 teses para a reforma. E veja a palavra reforma, a reforma da Igreja Cristã Romana. Porém, essas 95 teses, essas propostas de reforma, ela inicia um movimento crítico, que ao se alastrar por diversas regiões da Europa, dará origem à reforma, que vai se chamar de protestante. E claro que a reação da Igreja Romana através dos seus imperadores, dos seus reis, principalmente espanhóis e franceses, né, na chamada Contra-Reforma. Essa Contra-Reforma causa como consequência violentas guerras aparentemente religiosas, que envolve grande parte do campesinato, dos camponeses. Para vocês terem uma ideia, a consequência dessa Contra-Reforma são assassinados pelo menos 100 mil camponeses. Aí você imagina aqui, a Contra-Reforma, as guerras religiosas, assassinato de 100 mil camponeses, significa uma queda na atividade produtiva. Tem suas consequências econômicas, tem suas consequências políticas e, voltando aqui, tem as consequências na fé, em síntese, existenciais, não é? Existenciais no sentido mais amplo, conforme eu já disse para vocês. Então, vocês podem observar aqui, para vocês. Vocês estão vendo bem, estão ouvindo, tá ok? Então, aqui só para vocês terem uma ideia da região que eu estou falando, que são os estados prussianos, né? Aqui eu coloquei um mapa, isso aqui será posteriormente, a partir de 1861, a Alemanha, a poderosa Alemanha existente hoje.
e na história, né, a poderosa Alemanha com seus aspectos positivos e seus aspectos negativos. É nessa região aqui que vive Lutero, né, que ao viver nessa região, são formados, aqui vocês verem, por vários ducados, principados, alguns até insignificantes, né, porém tinha certa independência e deviam relação de vassalagem ao imperador do Sacro Império Romano Germânico, né? Mas tinha autonomia, tinha certas autonomias. E essa relação de vassalagem era justamente uma forma, e foi justamente uma forma encontrada para suprimir, pelo menos em partes, as guerras intestinas que atingem o continente europeu, né? Então, só para vocês terem uma ideia aqui do que seria isso, né?